Boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui à frente, poder falar da palavra do Senhor, poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus pode fazer nas nossas vidas também, através da sua palavra que Ele deixou para nós, tendo essa comunhão com Deus, as nossas leituras diárias. Cada dia a gente aprende mais um pouco e nós que estamos aqui na frente, nós temos essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos. Então, quero agradecer a Deus, também ao meu pai que me ajudou esse tempo todo, me ajudando, me explicando, minha mãe também, meu tio que me deu essa oportunidade também. Quero agradecer a presença dos irmãos de estarem aqui, vindo louvar o Senhor, prestar um culto a Deus, que possamos aprender com essa palavra, não só os irmãos, mas a mim também, porque são todos nós que aprendemos. Eu, os irmãos, cada um de nós que possamos sair aqui com a palavra de Deus nos nossos corações. Amém? Amém. Então eu peço para os irmãos que os irmãos abram lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Amém. Então vamos ler aqui do versículo 13 ao versículo 20, até o versículo 22. Então vamos ler. Eu vou começar a ler do versículo 13 e os irmãos podem participar da leitura. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e botais uns aos outros, mesmo que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne convence contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se, pois, guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, Invejas, bendizes, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu declaro, como já agora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus por tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? Amém. Deus nos abençoe com essa palavra. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos através desses versículos de Gálatas capítulo 5, que fomos libertados por Deus e agora somos livres para servir a Deus. Assim como diz no versículo 13, o primeiro versículo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então aqui, irmãos, a partir do momento que nós recebemos a Deus como o único e suficiente Salvador, nós somos livres, nós somos salvos, somos libertos das garras do pecado. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, se os irmãos quiserem comparar também, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a partir do momento que nós cremos, que nós temos fé, nós somos justificados, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e
Deus, Ele nos adota, Ele nos recebe como filhos. Nós deixamos de ser criaturas de Deus, obra-prima das mãos de Deus que nos criou, que nos formou, e passamos a ser filhos de Deus. Nós somos justificados. O pecado que nos aprisionava, as garras do pecado de Satanás, ela não nos domina mais, porque nós somos libertos, nós somos livres, nós somos resgatados dessas correntes. Nós somos livres para servir a Deus. Agora, nós não podemos pensar que por estarmos livres, nós somos livres para fazer o que quisermos. Nós não somos livres para fazer as nossas vontades, as vontades da carne, o meu eu, o meu desejo, o que eu quero fazer ou o que eu gosto de fazer. Nós somos livres para servir a Deus. Porque a partir do momento, quando nós éramos pecadores, nós somos pecadores, mas quando nós éramos ímpios, não conhecíamos a verdade, nós éramos aprisionados, nós não tínhamos uma comunhão direta com o nosso Criador, nós éramos apenas criaturas, nós não éramos filhos, nós não tínhamos essa conexão, essa comunhão, essa amizade, eu e Deus, podemos dizer que Deus é o nosso Pai, que cuida de nós, que nos protege. Nós éramos presos, nós não tínhamos liberdade para poder servir ao nosso Criador, para poder agradecer por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Nós éramos presos, nós não tínhamos liberdade. E a partir do momento que nós cremos, nós nos entregamos a Deus, nós fomos libertos. Deus nos formou e nos libertou. Amém. Amém. E agora, livres, libertos das garras de Satanás, nós somos livres. Somos livres para servir a Deus. Amém. Por isso, irmãos, nós temos que agradecer a Deus a cada dia, o nosso acordar, a cada dia, quando nós acordamos, podemos levantar, agradecer a Deus por estar no dia vivo. Temos que ser gratos a Deus, porque nós éramos presos, Ele nos libertou. Nós não tínhamos oportunidade de louvar o nosso Deus, e Ele nos resgatou dessas trevas, da escuridão do pecado, da prisão do pecado. Deus nos libertou, Ele nos salvou. Lá em Filipenses 4, versículo 4, diz assim, Filipenses 4, versículo 4. Quem achou pode ler. Os irmãos acompanharem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Então Amém. nós temos que ser gratos a Deus, nós temos que nos alegrar, nos regozijar em Deus. Nós temos que ter o prazer de servir a Deus, pois nós fomos libertos, nós éramos presos, nós éramos contidos, nós não tínhamos essa oportunidade que muitas pessoas não têm de poder servir a Deus, de poder louvar a Deus. Também em outros países onde o Evangelho é proibido, onde os cristãos são perseguidos, eles não têm essa oportunidade de poder vir à igreja, de poder carregar uma Bíblia e dizer: eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou um servo do Senhor. Por isso que nós temos que ser gratos, para a gente agradecer a Deus e fazer como os irmãos fazem, vir à casa do Senhor, cantar louvores, louvar a Deus, ser grato pelo que Deus fez nas nossas vidas. Amém. Amém? Segundo ponto, agora livres, devemos mostrar o amor a Deus e aos outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39, que os irmãos possam ver lá. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. E achou para ler. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Então, aqui diz assim, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, e
amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esses são os dois mandamentos, os dois grandes mandamentos que Deus nos deixou, que Deus nos pediu, nos ordenou. Ou seja, depois de sermos livres, sermos libertos, nós temos que espalhar essa palavra a outras pessoas e demonstrar o amor de Deus, demonstrar o amor que nós temos pelo próximo, não é apenas com palavras, é sobretudo com a ação. Nós devemos não só falar, dizer eu te amo, eu amo você, mas agir, porque um gesto pode mais do que 1000 palavras, uma ação tem muito efeito. O seu exemplo, o seu testemunho, o nosso testemunho, ele vai impactar na vida das pessoas quando nós decidimos amar a Deus e amar o nosso próximo. Tanto é que quando nós amamos ao nosso próximo, nós estamos obedecendo a Deus. Ou seja, nós estamos demonstrando nosso amor e a nossa obediência a Deus. Quando nós decidimos obedecer o que Deus nos mandou, nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Nós estamos sendo obedientes, fazendo o que Ele nos pediu. E o que é amar o próximo? O que é amar o meu próximo? Próximo é aquele que anda ao nosso redor, as pessoas que nós conhecemos, que estão ao nosso redor, de nós demonstrarmos o amor de Deus. É você poder sentir a dor do outro, você se compadecer pelo que o outro está passando, você disponibilizar um abraço, uma palavra, uma oração também, você poder ajudar aquele que precisa, você demonstrar o seu amor ao próximo com as suas ações, com as suas palavras, com as suas reações também, nas circunstâncias, nas dificuldades, você demonstrar para as outras pessoas o amor que você tem a Deus e para elas também, demonstrando a elas que elas têm valor, que elas são importantes para Deus. Você amar o próximo é quando você está demonstrando o amor de Deus, demonstrando o amor de Jesus para as outras pessoas. Porque quando alguém recebe o amor, o carinho de uma pessoa, ela vai entender que Deus ama ela. Porque nós, como os filhos de Deus, nós devemos demonstrar o amor de Deus. O amor, ele tem muito poder. O amor, através das nossas ações, quando as pessoas elas veem o valor que elas têm para nós, o valor que elas têm para nós no sentido de as nossas ações, as nossas palavras, elas vão entender que servir a Deus não é apenas vir à igreja, servir a Deus não é apenas ler por ler, servir a Deus é você demonstrar quem Deus é, através do seu amor, através do seu testemunho, das nossas palavras, que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Por exemplo, se eu estivesse sentindo frio, fome, e se alguém passasse na minha frente, vendo a minha necessidade e ela me ignorasse, eu ia sofrer, porque ela tinha a oportunidade de me ajudar e não me ajudou. É a mesma coisa com o seu próximo. Quando você deixa de fazer o que você poderia fazer, você está negligenciando, você está ocupando, você está se botando em primeiro lugar, só pensando no seu ego, em você mesmo, em nós mesmos. Muitas vezes, com as dificuldades, com as correrias, às vezes a gente esquece de fazer o principal, que é demonstrar o nosso amor, a gratidão por tudo que Deus fez nas nossas vidas. E o cristão, um dos frutos do Espírito é o amor. Nós, como cristãos, nós devemos demonstrar o amor de Deus. É você se colocar no lugar do outro, você saber sentir a dor do outro, que o outro está sofrendo, você saber que se você estivesse na mesma situação, você gostaria de ter
livrou das garras do pecado, quando nós estávamos sozinhos, perdidos na escuridão. Deus veio e nos libertou. Isso é demonstrar amor. Isso é amar o próximo. Amém? Amém. Terceiro ponto. Andando no Espírito, não faremos a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Agora eu quero lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Quem achou pode ler. Repetimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos, temos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Amém. Vou ler novamente para os irmãos. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, isso são os frutos do Espírito. Isso é quando você é uma pessoa salva, uma pessoa que foi resgatada, lavada pelo sangue de Jesus. Você se reveste. Quando você entra em comunhão com Deus, quando você anda no Espírito, você se reveste do fruto do Espírito. Ou seja, você é uma pessoa misericordiosa, você é uma pessoa benigna, humilde, mansa, que tem controle das suas emoções, uma pessoa longânima, que tem paciência. Ou seja, você vai gerando em você o fruto do Espírito. A mesma coisa está aqui em Gálatas 5, no versículo 22, como nós estávamos lendo aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e perseverança. É você saber se controlar, é você saber dominar o seu eu, a sua carne. Nós devemos andar no Espírito, porque quando nós estamos andando no Espírito, significa que o Espírito Santo de Deus está dominando as nossas vidas, está nos controlando. Não é você se controlar, é Deus controlar você. É deixar que Deus tome o controle da sua vida, que Deus te controle. É como um veículo. Um veículo, ele não tem como andar direcionar no caminho certo. Ele precisa que alguém esteja direcionando ele, esteja conduzindo ele. Ou seja, nós temos que deixar que Deus conduza as nossas vidas. Amém. Por exemplo, como diz aqui no versículo 17 de Gálatas 5, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, a nossa carne ela vai lutar contra o nosso Espírito, e o nosso Espírito contra a nossa carne. Ou seja, andando no Espírito, nos fortalecendo, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, em oração, em leitura, Deus ele vai começar a falar a nosso coração através da sua palavra, e nós nos comunicaremos com Deus através da oração. Nós temos que regar essa comunhão, essa amizade, essa união de nós como os filhos do nosso Deus, e Deus como nosso Pai, Deus grande, todo-poderoso, criou os céus e a terra, que controla o universo, Ele em comunhão com nós que somos pequenos, frágeis, pecadores, mas que nós podemos saber que nós temos um Pai que está conosco ao nosso lado. Amém? Amém. Que nós possamos cada dia regar essa comunhão, nos fortalecermos, nos unirmos cada dia mais e mais com Deus, nessa comunhão, criando esse laço patriarcal de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e nós como filhos, como sua criação, Deus que nos formou nos ventres das nossas mães, porque nós não viemos por acaso, nós viemos porque Deus tem propósito nas nossas vidas. Amém. Então, nós temos que pegar essa comunhão, essa união. É como uma planta. Uma planta, para que ela possa crescer, ela precisa de água. Um bebê, para ele se desenvolver, ele precisa de leite. E nós, para crescer,
guiados pelo Espírito Santo, quando Jesus entra no nosso coração e Ele nos controla, Ele literalmente nos doma, porque nós queremos fazer o nosso eu, nós queremos fazer as vontades da carne, como aqui no versículo 19 e versículo 20, tantos pecados que nós queremos fazer, alguns não temos fraqueza em um que em outro, mas não importa, porque não existe pecadinho ou pecadão, tudo são pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus, que é contra a vontade de Deus, é pecado, não importa se é no pensamento ou se é na ação, se é contra a vontade de Deus, é pecado. Então nós temos que cultivar isso para que o Espírito se fortaleça, porque quando o Espírito ele está fortalecido, a nova natureza está fortalecida, quanto mais forte a comunhão com Deus está, mais fraca e mais desgastada a velha natureza estará. Ou seja, quando a velha natureza quiser se levantar, o Espírito estará forte, a nossa vida espiritual estará cultivada, nós estaremos fortes em Deus. Essa comunhão com Deus ela vai estar cada dia mais alimentada, nós estaremos buscando mais comunhão com Deus, a direção de Deus. E quando o inimigo quiser nos atacar, ele não vai conseguir nos derrubar, porque nós estamos fortes, nós estamos firmados em Jesus. Agora, se nós deixarmos a nossa carne sobressair, se nós relaxarmos e deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, nós vamos nos enfraquecendo. O Espírito vai ganhando força e o novo homem, o velho homem vai ganhando força. Ou seja, cada dia vai esfriando, essa planta ela vai secando, ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer, ela não vai se tornar uma árvore, ela não vai conseguir produzir o fruto do Espírito, porque essa planta, essa comunhão, ela não foi regada, ela não foi cultivada, ou seja, ela não vai ter forças para se desenvolver. Nós poderíamos estar trabalhando, produzindo no reino de Deus, mas como estamos nos enfraquecendo, nós não conseguimos, porque essa planta, essa árvore, ela não foi regada. E aí esses espinhos, a velha natureza, a nossa carne, o nosso eu, vai começar a nos dominar. E aí, essa planta ela vai secando, ela vai secando. Quando ela seca, fica muito difícil. Por isso que nós temos que nos entregar totalmente a Deus, deixar que Deus nos domine, que o Espírito Santo de Deus nos controle, para que quando a velha natureza tentar nos dominar, Deus está sob o nosso controle, porque fomos libertos, Deus nos resgatou, ou seja, nós pertencemos a Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos que deixar que Deus nos domine, cada dia regando essa comunhão, cultivando, para que possamos cada dia nos fortalecer, nos desenvolvermos, crescermos e produzir o fruto do Espírito, fazendo assim, não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Amém. Amém. Agora, quarto ponto. Andando no Espírito para que o pecado não tome conta das nossas vidas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus. Quem achou pode ler. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Isso, amém? Amém. Ou seja, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, quando nós decidimos andar no Espírito, Deus, Ele vai nos controlar, Ele vai nos guiar. Ou seja, como diz o versículo 29 de Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, quando nós cultivamos essa comunhão, eu e Deus, você e Deus, nós em comunhão com o nosso Pai, nós estaremos aprendendo cada dia com a palavra do Senhor, cultivando com a oração, e Deus Ele vai tomando o controle das nossas vidas, e as lutas, as batalhas, elas vão vir, mas nós estaremos fortalecidos
Deus, as cargas da nossa vida, do nosso dia a dia, não se tornarão mais pesadas, porque nós entregaremos tudo a Deus, porque Deus, Ele pagou a nossa conta, o nosso pecado lá na cruz. Por isso que nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Deus Ele vai tomar, nós vamos tomar sobre nós um jugo de Deus, que é manso, que é leve, que é suave, e nós vamos encontrar descanso em Deus, nós vamos encontrar refúgio, segurança, proteção que vem de Deus. Quando vierem as tempestades, quando vierem os vendavais, nós estaremos fortes, nós estaremos seguros, protegidos e guardados, porque Deus Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos proteger, Ele quer que possamos cultivar essa comunhão, como uma planta. Quando nós estamos crescendo, nos desenvolvendo, uma planta, quando ela cresce, ela se desenvolve, ela vai produzir os frutos, e o seu cuidador que cuida dela, que plantou ela, ele vai cuidar dela, ele vai proteger ela contra as lagartas, contra os espinhos, outras vezes os parasitas que sugam a energia, a força da planta. Ou seja, quando nós buscamos andar no Espírito, quando nós buscamos buscar a presença de Deus, Deus vai cuidar de nós, Ele vai fazer que nós possamos andar na presença dEle. E todas essas ciladas, essas raposas que tentam nos atacar, essas dificuldades, esses parasitas, eles não vão nos encontrar sugar nossa energia, porque Deus Ele vai cuidar de nós. Quando nós estamos andando no Espírito, quando nós estamos andando na presença de Deus, Deus Ele cuida de nós, Ele nos protege. Agora, quando nós deixamos de lado a comunhão com Deus, essa união, esse laço patriarcal de filho e pai, vai secando, essa comunhão vai esfriando, e cada dia nós vamos nos afastando de Deus. Aí os parasitas, as lagartas vão se proliferando, e nós vamos perdendo as forças, cada dia nós ficamos mais e mais distantes de Deus. Por isso que nós temos que buscar estar perto de Deus, para que esses parasitas, para que esses animais, esses insetos que tentam tirar a nossa força, não nos sugam, não nos atrapalhem, na nossa caminhada com Deus, porque nós estaremos cada dia mais e mais fortes, porque nós estaremos com Deus no nosso controle, com Deus no centro das nossas vidas, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, produzindo o fruto do Espírito, vivendo no Espírito, agindo como cristãos, agradando a Deus, mostrando o nosso amor. Cada dia nós vamos estar nos fortalecendo, nos desenvolvendo, crescendo, e Deus Ele vai nos dominando, vai nos guiando o que devemos fazer, e a velha natureza, o pecado, o Satanás, eles vão enfraquecendo, eles vão se distanciando. Cada dia Deus se aproxima de nós nos aproximamos de Deus. Cada dia estaremos mais perto do nosso Pai, que cuida de nós, que nos protege, que nos dá segurança, o que é o nosso refúgio, o que é a nossa rocha, que nos deixa firmados, que nos protege na hora dos perigos. Quando vierem as batalhas, nós venceremos, porque estamos firmados, estamos fortalecidos no Senhor. Ou seja, nós temos que cada dia cultivar, entregar nas mãos do nosso Deus. Amém. E para terminar, no 5º ponto, ter os frutos do Espírito, tendo a comunhão com Deus. Aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, quando nós produzimos esses frutos, quando nós produzimos esses frutos do Espírito no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, nós começaremos a andar em comunhão com Deus,
E Deus vai começar a nos controlar e nós vamos começar a viver no Espírito. As nossas palavras serão palavras que edificam, serão palavras que fortalecem. As nossas ações serão ações que abençoam. As nossas ações, elas vão demonstrar, através do nosso viver, as pessoas vão começar a ver Jesus Cristo nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo, nós estamos andando no Espírito. Cristo vai começar a nos iluminar e seremos cada dia mais e mais guiados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa santificação vai progredir. A nossa velha natureza vai começar a perder as forças. Satanás vai começar a perder as batalhas, vão vir as dificuldades, vão vir as tribulações, vão vir também as tentações para tentar nos derrubar, mas nós estaremos fortes, porque nós estamos cultivando essa comunhão com Deus. Nós possamos cada dia cultivar essa comunhão, cada dia buscar a presença de Deus nas nossas vidas, deixando Ele sempre no centro das nossas vidas, que Ele possa ser sempre o primeiro lugar das nossas vidas, que os frutos do Espírito possam cada dia ser produzidos em nós e que possamos ser verdadeiramente filhos de Deus e servos do Senhor, demonstrando com o nosso viver, com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos do Senhor. Para terminar, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Primeiramente, o amor. O amor, ele é uma decisão. Quando nós decidimos amar a Deus, amar o nosso próximo, amar os que estão ao nosso redor, cada dia buscando essa comunhão, buscando fazer as coisas certas, porque Deus está nos controlando. Gozo é a alegria, sermos alegres, sermos gratos por tudo que Deus fez nas nossas vidas. O cristão não pode viver em tristeza, não pode viver em decepção. Nós temos que ser alegres, nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. A paz que excede todo entendimento, de podermos ter confiança em Deus, saber que Ele cuida de nós, que Ele nos protege, mesmo nas batalhas, nós podemos saber que Deus está conosco. Longanimidade, você poder ser uma pessoa paciente, você ser paciente com as pessoas difíceis, com pessoas que muitas vezes vão ser problemáticas, imaturas, mas você saber ter o controle e você ser paciente, você saber não somente esperar, mas você saber lidar com as situações da vida. Benignidade é você poder ser uma pessoa benigna, é você não somente agir, você saber pensar, é você quando você ajuda o seu próximo, é quando uma pessoa benigna é uma pessoa que decidiu servir a Deus. Uma pessoa benigna e também bondosa são duas palavras que elas se encaixam, porque a benignidade é quando você decide ajudar, você decide fazer, e a bondade é quando você faz, é quando você entra em ação, é quando você estende sua mão ao próximo, é quando você decide mostrar o amor de Deus. A fé, você confiar em Deus, mesmo nas tribulações, nas dificuldades, mesmo sem ver, você tem ter fé em Deus. Mansidão, ser uma pessoa mansa, controlada por Deus, guiada por Deus, você ter o controle, ter o seu domínio próprio, ser uma pessoa mansa que sabe lidar com as situações da vida, com os conflitos, com as dificuldades, sob pressão, você manter calma, é você manter a direção confiando sempre em Deus. E por último, a temperança, que também é um domínio próprio.
poder de Deus é o obreiro em nossos vasos. Nós temos que deixar que Deus nos molde e nos transforme segundo o querer e a vontade dele. Amém. Possamos cada dia demonstrar com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso viver, que nós somos filhos de Deus. Cada dia entregando a nossa vida nas mãos de Deus, fazendo sempre a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, aprendendo mais um pouco da tua palavra, do que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude a cada dia estarmos mais perto do Senhor, cultivando sempre essa comunhão contigo. Nós que somos pequenos, somos fracos, somos limitados, mas o Senhor é Deus Todo-Poderoso que cuida de nós e que quer nos ajudar, que possamos entregar as nossas vidas às tuas mãos, que possamos cada dia estar mais perto do Senhor, fazendo sempre a tua vontade. Obrigado por cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa usar a minha vida, eu como vaso de bênção, que o Senhor me use, pois eu dependo da tua ajuda e do teu auxílio, mas que o Senhor use o teu servo e que eu possa ser uma grande bênção nas tuas mãos. Amém. E também esses irmãos que estão aqui, Amém. que vieram para te servir, para te adorar, para agradecer, que o Senhor abençoe a cada um deles e que o Senhor seja cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Exercício.